Naquela noite, ele levava um homem calado até uma comunidade isolada. O passageiro quase não falava, só olhava fixamente para a água, como se esperasse algo emergir dali. Depois de quase uma hora de viagem, o motor começou a falhar. Estranho, murmurou João. O rio estava completamente parado, sem correnteza, sem vento, sem som. Então o homem finalmente falou. Você já ouviu falar do boto cor-de-rosa? João deu uma risada nervosa. História para assustar turista. O homem sorriu de leve. Nem todas são histórias. O motor morreu. Silêncio. A água começou a se mover. Não como corrente, mas como se algo grande estivesse girando embaixo do barco. João acendeu a lanterna e apontou para o rio. Do fundo escuro, dois olhos surgiram. Não eram olhos de animal. Eram humanos. O barco balançou violentamente. Algo bateu na lateral, forte. João quase caiu na água. Liga isso! Gritou o passageiro. Não pega! A água então se abriu, e algo começou a emergir. Primeiro, um rosto. Depois, ombros. Um homem. Molhado, sorrindo. João congelou. Você caiu no rio? O passageiro respondeu, com a voz completamente calma. Não. João virou lentamente a cabeça e percebeu que o homem sentado atrás dele ainda estava lá. Então quem estava na água? O homem no rio inclinou a cabeça de forma antinatural. Vocês sempre perguntam a mesma coisa. De repente, mãos surgiram da água, muitas mãos, agarrando as bordas do barco. João gritou. O passageiro se levantou, mas já era tarde. O barco virou. Na manhã seguinte, pescadores encontraram o barco flutuando vazio. Sem marcas de luta, sem sangue, só uma coisa diferente: pegadas molhadas dentro do barco. Como se várias pessoas tivessem entrado, mas nenhuma tivesse saído. E desde então, dizem que naquele trecho do rio, às vezes aparece um homem pedindo carona. E quem aceita, nunca mais volta. A noite caía pesada sobre a floresta amazônica, engolindo os últimos sons do dia. O ar era úmido, denso, como se a própria mata respirasse. Lucas, um pesquisador recém-chegado, havia decidido passar a noite sozinho em um acampamento improvisado. Algo que os moradores da região evitaram até mencionar. Antes de partir, um ribeirinho velho apenas disse: se ouvir alguém te chamar pelo nome, não responde. Lucas riu na hora. Agora, sozinho, já não achava tão engraçado. Por volta da meia-noite, os sons comuns da floresta, insetos, sapos, folhas, simplesmente cessaram. Um silêncio absoluto tomou conta. Era estranho demais. Então, ele ouviu. Lucas. A voz era baixa, arrastada, e vinha de dentro da mata. Ele congelou. Pensou que fosse alguém brincando. Pegou a lanterna e apontou para as árvores. Nada. Só troncos escuros e sombras imóveis. Lucas, vem aqui. Dessa vez, a voz parecia mais próxima, familiar demais. Parecia a voz da mãe dele. O coração começou a bater forte. Aquilo não fazia sentido. Sua mãe estava a milhares de quilômetros dali. Ele lembrou do aviso. Não responde. Lucas recuou lentamente, tentando O ignorar. corpo seco. Mas a voz continuava, agora insistente, quase irritada. Você me abandonou, Lucas. O vento não soprava, mas as folhas começaram a tremer. A lanterna piscou. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Então algo se moveu entre as árvores. Uma silhueta. Alta, magra, alongada, demais para ser humana. Ela não andava.
deslizava. Lucas tropeçou para trás, caindo no chão úmido. A luz da lanterna apagou completamente. E no escuro, ele ouviu passos, não de pés, mas como algo sendo arrastado. E então, bem ao lado do ouvido dele, agora você respondeu. Lucas percebeu, com horror, que em algum momento ele tinha sussurrado: Mãe? Na manhã seguinte, os moradores encontraram o acampamento intacto, sem sinais de luta, sem pegadas saindo. Só a lanterna, caída no chão, ainda ligada. E uma marca estranha na terra, como se algo tivesse sido arrastado de volta para dentro da mata. Desde então, dizem que em certas noites, a floresta chama novos nomes. E às vezes, ela aprende a usar a voz de quem você mais ama. Na região mais isolada da floresta amazônica, onde o mapa começa a falhar e os rios parecem mudar de lugar sozinhos, havia uma antiga estrada de terra esquecida pelo tempo. Os moradores chamavam aquele trecho de o Corredor Seco, porque ali a floresta não parecia respirar como o resto da mata. Foi nesse lugar que uma equipe de pesquisadores decidiu montar acampamento. Entre eles estava Helena, uma bióloga que estudava áreas de decomposição anormal da vegetação. Árvores que morriam sem motivo aparente, como se algo estivesse secando a vida ao redor. O guia local, um homem chamado Bento, foi claro antes de partirem. Não fiquem depois do pôr do sol. E se ouvirem madeira estalando sem vento, voltem. Helena anotou, mas não levou muito a sério. Para ela, tudo tinha explicação científica. Na primeira noite, o acampamento foi tranquilo. O som da floresta era normal. Insetos, água distante, animais se movendo. Mas perto da meia-noite, tudo mudou. O silêncio chegou de repente. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse desligado a floresta. Helena saiu da barraca com a lanterna. O que viu a fez hesitar pela primeira vez. As árvores ao redor do acampamento estavam mudando. Não caindo, não apodrecendo, secando. A casca perdia cor rapidamente, como papel queimado. Folhas se enrolavam e caíam sem som. Em poucos minutos, pequenas áreas da floresta pareciam envelhecer décadas. Isso não é possível, sussurrou ela. Foi então que ouviram o primeiro estalo. Crack! Vindo da direção da mata. Bento empalideceu. Ele está aqui. Quem? Perguntou Helena. Apenas apagou a lanterna e fez sinal para todos ficarem em silêncio. Mas já era tarde. Entre as árvores, algo se movia. Não como animal, como algo sendo puxado por fios invisíveis. A luz da lua revelou uma figura alta, extremamente magra, com a pele tão seca que parecia rachada. Os braços eram longos demais, e o corpo se inclinava de forma errada, como se estivesse sempre quebrado por dentro. Helena tentou iluminar melhor, e então entendeu o que estava vendo. Não era um corpo humano normal. Era o corpo seco. A criatura parou diante da borda do acampamento. Não caminhava como algo vivo. Apenas aparecia em novos pontos, como se o espaço ao redor dela fosse instável. A floresta atrás dela estava morta, completamente seca. Bento sussurrou: Não olha direto. Mas Helena já tinha olhado, e o corpo seco percebeu. A cabeça virou lentamente, com um estalo de madeira rachando. Os olhos eram fundos, escuros, mas não vazios. Havia algo ali. Consciência. Antiga e doente. A voz veio como vento passando por troncos ocos. Vocês medem a vida, mas nunca a rejeição. O chão começou a secar sob os pés deles. A terra rachava como barro no sol. As raízes expostas
se tornavam rígidas e quebradiças. Um dos pesquisadores tentou correr. Não conseguiu. Quando deu o primeiro passo, sua perna ficou rígida. A pele começou a perder cor em segundos. Ele caiu, tentando gritar, mas o som não saía direito, como se a garganta tivesse virado madeira. Gritou Bento. Mas não havia toque. O corpo seco apenas existia ali. E isso bastava. Helena, em choque, pegou o equipamento científico. Leituras estavam entrando em colapso. Umidade caindo absurdamente. Matéria orgânica perdendo estrutura em tempo real. Isso não é biológico, ela murmurou. Isso não é possível. O corpo seco se aproximou dela. E pela primeira vez, ela sentiu algo pior que medo. Sentiu envelhecer. A pele começou a repuxar. A garganta secou. O ar parecia mais pesado, como se cada respiração estivesse roubando algo dela. Bento puxou Helena com força. Corre! Eles correram pela mata em transformação. Onde passavam, a floresta ainda viva resistia por segundos antes de morrer também. O corpo seco não os perseguia. Ele não precisava. Ele apenas fazia o caminho inteiro virar ruína. Quando chegaram ao rio, a água parecia a única coisa viva restante. Bento empurrou Helena para dentro da canoa improvisada. Antes de soltar, ele olhou para trás. E viu algo que nunca esqueceu. A floresta inteira estava ficando cinza, como se o mundo estivesse sendo apagado. O corpo seco estava na margem, imóvel, observando. E então falou, como se falasse diretamente dentro da cabeça deles. Tudo o que vive, um dia rejeita a própria origem. A canoa foi levada pela corrente. Helena nunca mais voltou àquele lugar. Mas anos depois, ao analisar seus próprios registros, ela encontrou algo estranho. Fotos tiradas naquela noite mostravam uma figura ao fundo em todas elas. Mesmo quando não havia nada visível a olho nu. Uma silhueta seca, sempre mais próxima do que deveria estar. E em uma das últimas imagens, quase impossível de ver, ela não estava olhando para a câmera. Estava olhando diretamente para ela. Meses depois do incidente no coração da floresta amazônica, Helena já não dormia direito. As imagens do acampamento destruído não saíam da sua mente. Principalmente aquela última foto, onde algo parecia olhar de volta para ela, mesmo através do tempo. O caso foi arquivado como colapso ambiental extremo não identificado. Nenhum dos outros pesquisadores foi encontrado. Nenhum vestígio biológico anormal foi oficialmente confirmado. Mas Helena sabia que aquilo era mentira. Porque as mudanças não tinham parado. Começaram pequenas. Primeiro, plantas dentro do laboratório começaram a secar sem motivo. Mesmo regadas, mesmo sob controle climático. Depois, insetos mortos apareciam em padrões geométricos estranhos, como se tivessem caído ao mesmo tempo. Então veio o som. Crack. Um estalo seco vindo de estruturas de madeira, mesmo quando não havia madeira por perto. Helena tentou racionalizar. Estresse, trauma, alucinação auditiva. Até a noite em que recebeu a ligação. Não havia número identificado. Quando atendeu, só ouviu uma respiração lenta, seca, como papel sendo amassado. E então uma voz, baixa, rachada. Você ainda está medindo a vida? O telefone caiu da mão dela. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer som. Na manhã seguinte, Helena decidiu voltar ao ponto original da expedição. Sozinha. Sem apoio oficial. Sem avisar ninguém. Bento havia deixado coordenadas escondidas no mapa original. Ele sabia que algo assim não deveria ser ignorado. A floresta não era mais apenas densa. Parecia observadora.
Quando chegou ao antigo acampamento, Helena encontrou o impossível. Nada havia desaparecido. Tudo havia sido preservado, seco. Barracas intactas, equipamentos no lugar, pegadas congeladas na terra. Como se o tempo tivesse parado no exato momento do colapso. E no centro do acampamento, onde antes havia vida, agora havia uma única presença. O corpo seco. Mais nítido do que antes. Mais presente. Não parecia mais uma criatura distante da realidade. Parecia parte dela. Helena não recuou desta vez. "O que você quer?" ela perguntou, a voz tremendo. A resposta não veio como som. Veio como sensação. Uma memória que não era dela. Uma imagem de rejeição, de abandono, de algo vivo sendo negado pela própria natureza até deixar